Fala, Matt Coffer! Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Aprovado. Esse podcast que serve de inspiração, serve de aprendizado, serve de modelamento, serve para você pegar o modelo mental realmente do nosso aprovado. Então, seja muito bem-vindo aqui para mais um episódio. Espero que você aproveite muito, tá? Meu nome é Felipe, eu sou um dos fundadores aqui do Medcop, sou cirurgião geral e do aparelho digestivo, dou aula de cirurgia do aparelho digestivo. E hoje eu tô aqui com o nosso aprovado Tibério, Sim. ele que foi aprovado em anestésio em várias instituições, terceiro lugar da Unicamp, passou na USP São Paulo. Enfim, eu vou deixar ele começar, inclusive, perguntando: Tibério, onde você foi aprovado? Bom, Bem-vindo, viu? Obrigada. muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui, né? Não esperava, né? É, foi um ano difícil, mas gratificante. Eu consegui passar exatamente onde eu queria, que era a USP São Paulo. Passei também na Unicamp, passei na USP Ribeirão, na Santa Casa de São Paulo, no IANSP, passei na Federal do Maranhão, pelo Enare, e eu acho que é isso. Será que eu esqueci alguma? Pouca coisa, hein? Parabéns, meu. Obrigado. Sucesso aí, sucesso na jornada no R1. Já começou ou não? Ainda não. A gente teve só uma pequena reunião Uma lá na reunião inicial lá. faculdade. Inclusive, foi uma sensação bem interessante entrar na faculdade pela primeira vez, né? É bonito, né? É bonitão. Você parece que tá entrando numa máquina do tempo, assim. Você volta no tempo, assim. A faculdade é bem bonita. Mas só foi isso. Até agora que a gente teve, a gente vai começar mesmo depois do carnaval, na quarta tarde. E me conta, onde você se formou? Eu me formei pela Estadual do Piauí, lá na minha cidade, Teresina. Você é de lá? É. Muito bom. E você se formou no final de Foi no final de agosto para setembro de 2023. agosto de Isso. 2023. Então, 2024 eu tinha mais o meu tempo. Eu consegui organizar minha agenda para me dedicar mesmo aos estudos especificamente, né? Consegui conciliar bem trabalho e estudo. Consegui também criar um bom pé de meia. Não deu para juntar muito para residência, mas pelo menos para fazer as provas do fim do ano, que são muito caras. É, mas deu tudo certo no final. Acho que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Muito bom, então acho que a primeira pergunta que eu quero te fazer, Tibério, é o seguinte: como que você fez para conciliar realmente? Porque tem muito aluno que está no internato e muitas vezes é até mais difícil, porque internato às vezes não, a gente não manda na nossa Uhum. agenda, né? Mas tem muito aluno também que está trabalhando. Como que você fez para conciliar seus estudos aí durante o trabalho? Você acelerou em trabalho no começo do ano, depois diminuiu ao longo do tempo? Como que foi? Isso, assim, eu já tinha em mente que esse ano de 2024, aquele ano era um ano bem puxado e eu estava determinado mesmo a passar na prova no fim do ano. E eu sabia que eu não poderia me encher de trabalho, porque, enfim, é uma coisa que me prejudicaria muito esse objetivo. Mas, como vocês até recomendam na primeira aula, assim, do curso, do extensivo, é, é de bom tom você ter uma carga horária um pouco decrescente de trabalho e crescente de estudos, né? E foi isso basicamente que eu segui. Eu consegui dois empregos, eu trabalhava basicamente domingo a domingo, mas segunda a sexta era só meu expediente, isso no começo do ano. Mais ou menos abril para maio, eu larguei esse emprego durante a semana e só fiquei num plantão de 24 horas no fim de semana. E como vocês dizem também, até recomendo no começo do curso, priorizar plantões bons, né? Esse meu plantão era bom, então dava para tinha algum tempo ocioso ali que dava para estudar. Às vezes eu fazia uma prova na íntegra no plantão, dava tempo. Então é isso, eu acho que é priorizar plantões bons e ter uma carga horária decrescente e não esquecer do objetivo final que é a prova, né? Não é ganhar dinheiro por enquanto, eu acho que o dinheiro vai vir em consequência depois. Eu acho que o ano que você decide mesmo em passar, você tem que viver aquilo. E eu acho isso muito importante, né? Muito importante mesmo isso que você falou, meu. É, porque é importante você ter área sobre curva, né, de estudo ali. Uhum. Então, ao longo do tempo, você ter estudado muito, né? Então, o Isso. tempo, ele é extremamente importante. Não adianta você querer ser muito intenso em pouco tempo, Uhum. porque se a área não for tão grande, então é melhor você ser menos intenso por mais tempo e aumentar a intensidade Isso. com o tempo do que querer ser muito intenso de uma vez só.
E o que você fez, é o que a gente recomenda, inclusive, realmente é começar devagarzinho, né? Uhum. Então, estudando um pouco menos, obviamente, tem bastante conteúdo. Não estou falando que você vai passar estudando 1 hora, 2 horas por semana, não. É, Tem bastante conteúdo sim, mas você consegue, primeiro, não parar, né? Isso é muito importante. Então, se você começa muito intenso, pode entrar em burnout, ficar estafado e ver que não está aumentando muito a sua pontuação e parar de estudar, né? você E, pode parar no meio do caminho e aí aquele esforço meio que foi em vão, né? Você tem que encontrar um equilíbrio bom. e intensificar o estudo no final do ano é importante também, porque Sim. é onde você tem que pegar, realmente decorar aqueles filigramas, entender É. aqueles diferenciais para você acertar um pouco a mais. E no final do ano você tem que estar cansado, realmente. Assim, não é uma fase que é exatamente saudável, mas é importante. Você tem que estar cansado, porque você tem que dar o seu máximo, né? Você tem que sair com aquela sensação, ah, dei meu máximo. Muito bom. E como que você organizava a sua rotina de estudos? Bom, eu acho que a primeira coisa tem que ser o ambiente de estudos que você tem, né? É, eu comecei a tentar estudar em casa mesmo, mas eu vi que não era o ambiente para mim, porque tinha muita distração, etc. Então eu aluguei uma cabine de estudos numa empresa lá em Teresina mesmo, e aí eu montava minha rotina ali. Eu criei meu ambiente lá, eu chegava para isso e saía, eu fazia o meu dia para Como se isso, fosse um né? trabalho. Exatamente, como se fosse um trabalho. Chegava ali de manhã, eu não acordava muito cedo, não. Eu tinha muito tempo para estudar, né? Então, eu chegava ali umas 10 horas da manhã, almoçava por lá mesmo e ficava até umas 10 da noite, assim. Às vezes eu saía antes também. Muito bom. É, ambiente é extremamente importante, realmente. É tão Uhum. importante isso que a gente, não sei se você está sabendo, mas a gente está fazendo arenas de estudo pelo Brasil todo, inicialmente 5 locais, né? Ah, Então aqui em São bacana. Paulo a gente já tem, né? Uhum. Aqui é no andar de baixo, não sei se te levaram lá, depois eu vou te levar para conhecer Tá certo. a Arena Elite. E em breve vai ter em Curitiba, BH, Salvador e Recife, por Isso. enquanto, né? No primeiro semestre, se Deus quiser, depois para mais locais. Porque é muito importante mesmo você ter um local de concentração, né? Isso. Você sentia que você rendia mais nesse local do que quando você estudava em casa, por exemplo? Ah, com certeza, porque em casa, quando tem muita distração assim, tem gente que, alguns amigos meus, eles estudam em casa mesmo, não tem problema, mas eu acho que eu rendia muito mais nessa cabine de estudo do que em casa, e isso para mim foi importantíssimo. Daí eu organizava meus estudos ali. A primeira coisa que eu acho que você tem que ter em mente é que você tem que ter um ambiente de estudos adequado, né? Daí, como você tinha me perguntado, né? A minha organização de estudos tinha muita aula para assistir, né? Mas eu acho importante assistir as aulas. Elas são muito, muito bem ministradas, né? São especialistas que dão. A qualidade da aula é muito boa, então eu me esforçava para assistir todas as aulas. Não conseguia assistir todas, mas eu tirava ali um dia ou dois para assistir o máximo de aulas possíveis. E 90% do tempo que eu passava era no QBank mesmo, no banco de questões, que eu acho que não tem nenhum igual no mercado, sinceramente. É muito bom, muito bem comentado mesmo. Daí foi isso. Eu passava ali umas 10 horas por dia, de segunda a sexta, estudando, e depois eu ia pro meu plantão de 24 horas, isso lá pro meio do ano, né? Antes eu tinha menos tempo, então eu me organizava com o tempo que eu tinha, né? Muito bom. E você assistia mais a aula total ou a aula resumo? Ou Assim, dependia da matéria? Eu, eu assisti as aulas totais mesmo, do extensivo. A aula resumo era só para relembrar de alguns tópicos que eu gostava mais, ou então se eu precisasse, por exemplo, estava muito atrasado, eu precisava rodar mais conteúdo, às vezes um tema que eu acho que eu já me dava bem antes, que eu já conhecia, às vezes eu passava direto, fiz só a aula resumo mesmo e ia para as questões direto. Às vezes funcionava. Se eu visse, por exemplo, no bloco de questões que eu estava fazendo que não estava dando certo, daí eu voltava para a aula mesmo completa. Mas eu tentava assistir às aulas completas mesmo. Perfeito. E as questões? Porque você comentou, e é o que a gente vê realmente, porque
o diferencial é fazer questão, né? Sim, São as questões, o padrão transformador, o padrão de questão bem comentada. isso. Como que você tentava organizar seus estudos por questão? Você fazia tarefa mínima, depois você acabava um bloco, no Bom, meio, é, gerava teste aleatório? no começo eu tentei fazer as tarefas mínimas, mas eu percebi assim que as tarefas mínimas são bem mínimas, né? Eu não estava muito satisfeito só com as tarefas mínimas. Então eu tentei me organizar de uma forma bem, quase um algoritmo mesmo. Eu ia em novo teste, eu fazia um novo teste com mais ou menos 30 questões de cada tema que eu assistia nas aulas. Fazia aquele bloco de questões de aprendizado e eu já marcava minhas revisões para uma semana, para 2 semanas e para um mês. E daí, se eu achasse que eu não tinha aprendido ainda aquele tema, eu poderia revisitar ele depois, né? Então, para cada aula que eu assistia, eu fazia esse bloco de questões e revisava religiosamente nesse tempo, né? E deu super certo, sim. Era muita revisão para fazer, mas eu acho que se você não fizer revisão, não adianta, aquele conteúdo vai se esvair. E foi assim que eu planejei o ano inteiro, praticamente, né? Eu seguia religiosamente essas etapas, né? Assistia às aulas, fazia um bloco de questões e todo dia tinha alguma coisa para eu revisar, né? Perfeito. E as suas revisões você organizava paralelamente por fora, não utilizava o calendário do KeyBank para organizar as revisões? Não, não. Eu não cheguei a usar esse recurso, eu organizava mesmo da minha forma. E deu certo, eu praticamente usava o recurso de fazer um novo teste, não colocava filtro, vinha questões de R+, de R1, não filtrava por instituição, eu fazia o que viesse para mim. E eu acho que deu super certo, aprendia muito a cada bloco de questões que eu fazia, né? Cada questão errada já é um baita aprendizado, então eu acho que é isso. E a pessoa também não pode bitolar em, taxa de acerto, tô acertando pouco. Não, aproveita ali que você tá errando, né? Porque é ali que vai fazer você acertar depois. É a hora de errar, né? Uhum. Quanto que era a sua taxa de acerto, mais ou menos, no começo, você lembra? Variava muito de tema, né? Mas uma faixa de 60%, às vezes mais, às vezes tinha temas que era menos, né? Mas era assim, aí eu consegui os 80% no fim do ano, às vezes mais, às vezes menos também. Mas é importante, né? É importante adorar errar a questão nessa época de Isso. estudo. Você tem que ter uma mentalidade de crescimento, né? O que que é isso? Pô, beleza, errei agora. Então eu tô diminuindo a minha chance de errar esse tema Exatamente. novamente na minha prova se cair, né? Exatamente. Essa é a mentalidade que o aluno tem que ter. Pois é. Muito bom. E engraçado isso, você falar que você utilizou um método de revisão seu, né? Uhum. Tudo bem, tá tudo certo, porque é uma revisão espaçada, que é o que a gente orienta também. A gente Uhum. coloca dois sistemas de revisão espaçada, inclusive, atualmente. Acho que você pegou no final do ano, tinha revisão núcleo, lá que é uma Sim, micro revisão, né? De micro temas, que você sim, faz várias vezes ao longo do ano. E tinha o calendário também, que é mais ou menos isso que você fazia, com uma lógica um pouco mais diferente, um pouco mais complexa, depende da porcentagem de acertos. Mas o que que importa? E isso é importante para quem está ouvindo, fixar, né? Importa fazer questão. isso. Importa você fazer questão e revisar esses temas, né? Então, Exatamente. entender realmente, e eu acho que você fazia isso, pô, você ia na sua terceira revisão, fala, pô, tô revisando, sei lá, câncer gástrico do Felipe. Felipe não dá aula mais ou menos. Eu fiz tema difícil. Aí cheguei na terceira revisão, eu tô errando ainda. O que que você fazia? Você revia mais vezes. Isso. Às vezes eu voltava para aula, tentava ver algum conteúdo teórico diferente. Quase não precisava, porque os resumos das questões, eles são muito completos, né? Então, dava para você aprender muito só no QBank, praticamente, né? Isso era muito incrível. As aulas também eram muito boas. No próprio QBank, você podia ver o momento da aula que ele comentava sobre o assunto, né, que está sendo cobrado. Então, eu tentava assimilar basicamente sobre isso. Às vezes eu tentava fazer flashcards também, que ajudavam a reter um pouco mais o conteúdo, já que eu estava errando mais aquele assunto, então eu precisava dar. E como é um assunto importante, né? Por exemplo, câncer gástrico, justamente aconteceu isso comigo nesse tema, inclusive. Eu tive que dar uma mais aprofundada nele, mas era assim, eu fazia basicamente isso. Se eu não conseguisse os 80% lá na minha terceira revisão do tema, voltava para o conteúdo teórico, tentava outras ferramentas
e marcava outras revisões também no futuro. E eu perseguir essa marca aí dos 80% o tempo todo. E deu super certo, né? Muito bom. E você usava algum mecanismo de revisão além de questão? Então, você falou flashcard. Você fazia seus flashcards ou utilizava os do KeyBank? Eu usava poucos do QBank porque eu pessoalmente gosto de fazer os meus Uhum, baseados nos meus erros, né? É, eu, eu não acho que você deva passar muito tempo vendo flashcard, revisando flashcard. Eu acho que é uma ferramenta importante para você aprofundar em temas que são difíceis, por exemplo, de decorar, ou que você erra muito, né? Ajuda você a errar menos. Então, eu acho que eu gostava de fazer os meus, eu usava um aplicativo chamado Anki, que é muito famoso aí, e eu aprendi mesmo a usar o Anki, eu adorava, era uma ferramenta muito boa. E eu fazia os meus mesmo, baseado nos meus erros, e era isso. muito bom. Deu super certo. Também não bitolei em fazer todo dia, eu fazia só quando eu precisava mesmo. Ótimo. A gente recomenda também fazer flashcard, fazer seus próprios flashcards. A plataforma, não sei se entrou, tá para entrar. A gente vai disponibilizar o aluno mesmo fazer os flashcards. É a mesma coisa do Anki dentro da plataforma. E o sistema de revisão também do Uhum, Anki é o mesmo que a gente utiliza, né? sim. Revisões passadas dentro do flashcard. Engraçado, né? É como se fosse isso daqui. A gente fazia os flashcards na mão quando Sim. eu estudava com o Augusto. E aí a gente tinha, na verdade, dois bloquinhos de flashcard, os fáceis que a gente tinha acertado várias Sim. vezes e os difíceis que a gente errava bastante. E aí a gente fazia um, perguntava pro outro, Uhum, e aí a gente separava os blocos. Não, isso daqui a gente já sabe, deixa aqui, sim. fácil. Não, isso daqui a gente tem que revisar e é importante, é difícil É. pra gente rever. Tem gente que é old school, eu tenho amigos também que ainda revisam assim na caneta no papel, né? Faz flashcard assim com aqueles papelões mesmo de É, papelaria. era isso que a gente tinha. Só que eu acho mais eficiente você fazer digitalmente, porque você não precisa ficar organizando, É você sabe muito mais exatamente o que inteligente. fazer. Mas quem é old school, sim, ainda funciona, né? Não é como se não funcionasse. Eu não conheci o Anki, né? Quando eu prestei R1, a gente não conhecia, inclusive. Eu Uhum, conheci depois. Mas, realmente, o Anki te facilita muito, tem um sistema muito mais inteligente, obviamente. isso. Às vezes, se a pessoa precisa de papel, né? Você Uhum. fazia resumo falando papel ou não? Eu não fazia resumos, eu achava que gastava muito tempo para pouco retorno. Eu sei que a Metcalf ela entregava, ela me entregou, né, Fiz as resumo, fichas né? resumos já impressas. Aham. Isso me ajudava, às vezes, a acompanhar a aula, às vezes eu anotava uma informação ou outra a mais que não tinha lá, que eu vi numa questão, e às vezes eu revisitava também essas fichas resumo se eu tivesse mal no assunto, se eu tivesse mal no bloco de questões que eu estava fazendo, e me ajudou muito. A coisa mais parecida com o resumo que eu fiz foi um caderno de erros, que basicamente eu fazia só das provas na íntegra. Eu tentava fazer uma prova na íntegra por semana, religiosamente. Começava pelas instituições que eu mais queria, as mais recentes, porque eu precisava pegar o jeitão da prova, eu precisava saber como é a prova. Então eu fiz na minha cabeça, é melhor eu começar pela mais recente das que eu mais quero. E aí eu fazia em ordem decrescente, pelo menos os últimos 5 anos. Na USP eu fiz um pouco mais. E aí eu passava de prova em prova, uma vez por semana. Daí o que que eu fazia? Na medida que eu ia respondendo a prova, eu anotava o assunto que estava sendo cobrado na questão. Por exemplo, uma questão de câncer gástrico, eu colocava lá a minha alternativa, colocava câncer gástrico. E aí eu fazia uma listinha e depois que eu terminava a prova, eu corrigia a prova, né? Que eu acho muito importante, mais do que fazer é corrigir. Daí eu sabia os temas que eu estava errando mais, os temas que eu deveria revisar, e eu fazia o caderno de erros daqueles temas que eu já tinha visitado, que eu já tinha estudado no extensivo e que eu tinha errado. Ou então acertado pelos motivos errados, né? Porque às vezes você acerta uma questão no chute, ou então ficou muito em dúvida. E aí eu tentava sintetizar, como se fosse um flashcard, mas eu sintetizava o conceito que faria eu acertar aquela questão. Daí eu montava um caderno e eu tentava ler toda vez antes de fazer as provas. E foi uma estratégia muito boa. Quando eu estava lendo antes das provas, antes de cada prova ou simulado, eu lembrava da questão, eu lembrava do porquê que eu tinha escrito aquilo, né? Aí eu acho que foi uma estratégia muito boa, me ajudou muito. Inclusive, eu li o meu caderno de erros antes de cada prova que eu fiz, mesmo valendo. Eu demorava 4, 5 horas para ler tudo, porque era muita coisa. Muito bom. Vale muito a pena. E até porque, o que que você fez com isso? Duas coisas. Primeiro,
você pegou como que o examinador pensa Uhum. e dos temas mais prevalentes, que é como se Uhum. fosse um guia estatístico da sua prova, né? Então você pegou lá o guia que a gente faz também, que está lá baseado nas tags. Você Uhum. fez o seu guia estatístico de como você enxerga a prova, mas também como que o examinador vê a divisão de temas. E normalmente, obviamente, tem várias provas que são diferentes ano a ano, mas essas provas, principalmente as provas maiores que são feitas pelos professores das instituições, pelos preceptores, enfim, se repete, né? Esses Uhum. temas se repetem. Então, se o cara é chefe da, da cirurgia geral do PS, ele da questão, ele tende a dar a questão de PS, Isso. né? Enfim. Então, isso se repete e principalmente que eu acho que você trabalhou com isso, fazendo isso, e você pode fazer caderno de erro, pode fazer estilo flashcard de erro também, né? E você entender os seus pontos fracos, né? Uhum. Você concorda comigo que ser aprovado é você realmente entender aonde você tem que melhorar e trabalhar nisso? Isso, eu concordo plenamente. É exatamente isso, porque no começo você tá cheio de lacunas, às vezes tem um pouco de ansiedade, não vou conseguir. Mas, cara, quando você segue aquilo durante tanto tempo, né? Porque um ano é muita coisa. Quando você tem essa disciplina de estar sempre melhorando aquilo ali que tá sendo a sua pedra no sapato, você tende a ir para a prova de uma forma bem mais assim, não, vamos tentar. Essa questão aqui pode aparentemente estar difícil, mas vamos tentar usar do conhecimento que eu adquiri até agora, entendeu? Você fica com mais segurança fazendo a prova, né? Então eu acho que é isso, melhorar, tentar melhorar cada dia e, e confiar que vai dar certo, né? Porque é difícil também. É verdade. E pensando nisso, em confiar que vai dar certo, né, até antes eu queria falar, porque isso é muito importante, que a gente tá no começo do ano agora, né? Eu Aham. não sei, depende de quando várias pessoas vão ouvir esse podcast e até mais uma vez obrigado por ter vindo aqui, porque você vai ajudar muitas pessoas, sua história ajuda muitas pessoas, né? As pessoas Tomara. se inspiram e elas veem que é possível, porque tem gente que muitas vezes nem acredita que é possível no começo, Uhum. né? Então, se a gente não visualiza que é possível, é a primeira etapa, a gente visualizar, né? Ter a Isso. visão, né, de que aquilo vai chegar. Mas tem muita gente que fala assim, poxa, mas no começo eu tô acertando 50%, vai ser muito difícil eu fazer tudo isso. E às vezes no começo a gente tem que começar, na verdade, né? Isso. E eu costumo falar que a dificuldade é a primeira etapa do aprendizado. Então, tudo Exatamente. que eu estou estudando inicialmente, eu sou uma pessoa que gosta de estudar coisas novas. é, uma das últimas coisas que eu aprendi, por exemplo, foi tráfego digital, sabe? Tráfego Uhum. de internet. E eu lembrar quando eu tava começando a aprender, eu falava, meu, pelo amor de Deus, isso aqui é muito difícil, não sei o quê. Aí eu aprendi essa frase, inclusive, com um dos professores, falando, a dificuldade é a primeira etapa do aprendizado. E hoje é muito automático tudo, né? Porque Uhum. você pegou, criou legitimidade, você teve hora ali, horas em cima daquilo, e aquilo ficou mais automático, que realmente é. Então, estudar inicialmente é difícil, né? Isso. E ainda mais quando, né, a gente não tem base, tem que criar a base muitas vezes. Sim. E você acaba errando muito, que tudo bem, tem que errar mesmo, mas gera uma dificuldade a mais, porque você vai ter que estudar com mais carinho, com mais atenção, mais afinco aqueles temas. Eu queria que você passasse para o pessoal que está ouvindo, qual que foi realmente a sua mentalidade, como que você criou essa força e essa disciplina para levar isso com tanto empenho, organização, foco e para chegar lá. Porque é Uhum. isso, tem que chegar lá, entendeu? É uma Sim. maratona, como a gente fala. E é uma maratona, e tem que correr 5 quilômetros todo dia, aumentando devagarzinho. Eu acho que é questão de ímpeto, né? É aquela lei da inércia. O que você faz com frequência, ela tende a ser menos penoso quando você faz com frequência, né? Eu tentei começar pequeno. Eu tentava fazer o mínimo, pelo menos todo dia. No começo é sempre difícil, é sempre mais difícil. Você erra mais, você tem que batalhar mais para melhorar. Só que quando você adquire aquele hábito de fazer aquilo todo dia, é uma coisa natural. É que nem ir para academia, por exemplo. Você começa detestando, não vê resultado, demora. À medida que você vai indo, começa a tomar gosto pelo processo. Daqui a pouco você tá mais saudável,
mais bonito, etc, né? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o hábito ele se cria assim. Você tem que, se é um desafio muito difícil, então começa com uma meta mais fácil, que aí você vai aumentando aos poucos, de forma progressiva, até que seja natural. Eu não perdi a cabeça, eu não fiquei muito estressado, não tive burnout. Eu estava cansado no fim do ano e eu acho que todo mundo tem que estar cansado mesmo, porque não é exatamente um ano que tem que ser muito saudável, mas o processo foi natural. E eu acho que se eu conseguir, qualquer um consegue. Sinceramente é isso. Eu tive a disciplina de fazer aquilo todo dia. Eu tinha as minhas metas semanais. Eu não bitolava assim a meta por dia. Eu tentava fazer o que eu tinha que fazer. E durante a semana eu tentava ver ali, tá faltando alguma coisa, eu preciso melhorar para próximo. É isso. Você chegou a ficar atrasado no Várias cronograma? vezes, várias vezes. Eu já comecei atrasado, na verdade, porque é, eu contratei a Medcoff em março já, então Você eu começou já comecei bem atrasado. 8, 10 semanas, entre aspas, atrasado, né? Comecei com um baita atraso. Mas eu fui adquirindo o ritmo e foi dando certo. Acabou que eu não terminei o cronograma exatamente em junho, que termina, né? Mas eu terminei um pouco depois, né? Também usei muito o HIIT, porque eu era aluno Elite, e aí o HIIT eu gostava porque às vezes fazia eu andar melhor no conteúdo ainda, que eu não vi, né? Então eu mesclei muito mais do meio pro fim do ano, o HIIT com o extensivo. É, e foi natural, assim, eu consegui ver tudo que eu precisava. Muito bom. É extremamente importante isso que você está Uhum, falando, porque é, tem gente que. E espero que essas pessoas também ouçam esse podcast, porque tem muita gente que está ouvindo e tá seguindo o cronograma e tá atrasado. Fala, poxa, será que vai dar? Dá. E tem gente que nem começa porque fala que já não vai dar, entendeu? E muito pelo contrário, dá sim, né? uhum. E você com um ritmo menor de estudos no começo do ano, intensificando depois. Isso. Como eu tinha falado, eu estudava 10 horas por dia, mas isso não foi do começo do ano, foi mais do meio pro fim, né? No começo do ano eu estudava ali um pouquinho, tentava ali estudar umas 3, 4 horas por dia, às vezes mais, às vezes menos, né? Dependia do dia, mas deu tudo certo no final. É um pouco ansiogênico mesmo, a quantidade de aulas, mas eu gostava disso porque às vezes a aula era sobre um tema bem específico e tinha muita informação importante naquela aula, né? E às vezes eu voltava para consultar a aula que tinha muita coisa, que tinha basicamente tudo que eu precisava para fazer a maioria das questões. Então eu não bitolei muito com esse atraso no conteúdo, eu sabia que terminava muito cedo, o extensivo. A prova que que eu mais queria era 1º de dezembro, então eu foquei muito nessa data. O extensivo acabava em junho, então eu tinha muito tempo ali para pegar o atraso, né? E foi natural, assim, eu consegui acompanhar bem, não assisti todas as aulas, gostaria de ter assistido mais, inclusive, mas foi isso, É. foi bem A gente natural. faz de propósito tudo isso, Uhum, né? Então a gente sabe que tem aluno que vai começar depois, mas justamente para isso, porque a gente acaba o extensivo antes para você ter tempo de ter esse contato com uhum, toda a matéria e realmente depois intensificar no que você não importa, nas suas dificuldades, fazer mais questão, fazer mais prova na uhum, íntegra, revisão, revisar com caderno de erro, flashcard, com o HIIT, né, que também é um exatamente. super curso focado em questão, resolução de questão durante a aula também. Isso é muito importante. E Tibério, e na hora da prova, como que você ficava? Ficava nervoso ou ficava Nossa. mais tranquilo? Assim, em casa não tinha nervosismo porque, enfim, né, a gente estava treinando ali para aprender. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu não poderia fazer a primeira prova, não poderia ser a USP São Paulo, que era a minha prioridade. A minha primeira prova foi o Einstein e teve o Enário também no mesmo dia, né? Que era uma prova que eu queria fazer também. Daí eu vim fazer em São Paulo as duas e tava uma epidemia enorme de virose, assim, de gastroenterite lá em Teresina. E eu cheguei no avião, bateu a doença. Eu fiz o Einstein da pior forma possível. Doente, desidratado, indo pro banheiro toda hora, nas piores condições, assim, que eu esperava não acontecer. E isso a gente tem que estar preparado também, porque pode acontecer.
poxa, imagina se eu tivesse uma gastroenterite na USP São Paulo, né? Então eu acho que essas experiências de prova antes da sua principal, elas são muito importantes. Nessa hora eu não fiquei tão nervoso porque eu tava muito mal, né? Então eu fiz o Einstein e o Enari meio que na marra, na luta, e deu certo. Eu passei para a segunda fase do Einstein, fui bem. Eu não fui bem na prova prática, mas fui bem na prova teórica. Como eu estava bem treinado também, eu fui bem no Enari, consegui passar também no Enari, né? Então, a gente tem que se preparar para as adversidades. E aí, quando chegou a USP São Paulo, eu fiz várias provas antes disso, fiz a Unicamp, a USP Ribeirão, estava indo bem, isso me deu uma confiança a mais. Mas eu também tinha na minha mente, olha, se eu for mal em alguma, não é para se desesperar. Eu tava no foco de passar na USP São Paulo. Cheguei na USP São Paulo, eh, a minha sala era bem pequena, a carteira era bem pequena, era uma sala bem desconfortável assim. Não tava frio, tava calor naquela época. Eh, a Um gente, calorzão no dia. isso, a gente sentou, eles disseram que era pra gente aguardar o pacote de prova chegar. O pacote de prova atrasou, a gente ficou 1h30 lá plantado. E eu nervoso, assim, porque na hora a gente fica nervoso, não tem como, né? A gente se preparou o ano todo, foi tanto esforço para aquela prova especificamente. E aí você fica 1h30 que parece que não passa. Porque foi 1h30 sem o caderno de prova, a gente sem contato nenhum, ninguém falando nada, sem celular, sem nada, sem até o relógio do pulso. E aí, desespero, desespero. E aí, quando chegou a prova, beleza, vamos folhear a prova. Folhei a prova, nossa, essa prova aqui tá difícil. Eu senti o baque, assim. Vamos tentar começar pelas. Vamos fazer a minha estratégia, começar pelas que eu geralmente me dou melhor. Curiosamente, as que eu me dava melhor foi a que eu me dei pior na prova, né? Eu comecei por preventivo e GO. Tava difícil, a prova tava muito difícil, né? Tanto é que o resultado da galera foi compatível com a dificuldade da prova. E só que eu fui me acalmando à medida que o tempo vai passando, você vai tentando lutar por cada questão. Às vezes você fica na dúvida, não tem como, mas parte para a próxima, né? Acabou que o meu meio da prova foi excelente e o início da prova foi horrível, mas foi o suficiente para passar, né? Eu lembro também de eu saindo da prova, eu fiquei com aquela sensação, será que vai dar? Não sei. Talvez não dê, talvez dê. Vamos esperar o gabarito. O gabarito saía no mesmo dia. Aham. Daí, na hora que saiu o gabarito, sentei lá com a minha colinha, comecei a corrigir. Aí eu vi, 92 acertos. Eu não sabia o que sentir, porque basicamente eu tinha feito uma questão a mais do que no ano anterior, que eu não passei. Passei para a segunda fase, mas não tinha passado em prova nenhuma. Aí eu, cara, uma questão a mais. Mas a minha sensação era de que a prova tinha É mais sido muito difícil. difícil. E também eu sabia que eu estava preparado, porque, enfim, eu estudei infinitamente mais, né, nesse ano. Daí, beleza, eu esperei o resultado da prova. Quando saiu aquela lista, a lista preliminar, né, que a FUVEST divulga, eu fiquei bem colocado e ali eu já dei graças a Deus, né? Muito bom. Sabe que desde a minha época, eu fui a primeira turma da USP, né, do HC, a ter prova múltipla escolha. Antes Uhum. eram provas. A primeira ou a segunda turma, não tenho certeza. Mas antes era escrito, né? Então, não sei se você chegou a Uhum. fazer as provas muito antigas, eu acho que não vale a pena, mas não sei Eu se você cheguei a fazer chegou a fazer. algumas, sim. Então, mas antes era prova escrita. E aí, desde então, GO, na minha opinião, é a especialidade mais difícil. É a prova mais difícil do HC. É a que tem mais pegadinha, tem umas coisas que ficam. Eu acho sempre a mais difícil. É uma prova muito única, né? Muito específica. Ah, A prova do HC, eu- ela tem essa sensação, esse feeling diferente das outras, sabe? E eu acho que como a muito prova tá. raciocínio clínico, né? Isso, e como a prova tá ficando cada vez mais importante, né? Na nota, 90% da nota, eu acho que os próprios professores que fazem as questões, eles estão pegando mais pesado cada vez mais, né? Mais especificamente, assim. E GO, nossa, GO, na hora que eu abri aquela prova foi. Meu Deus, o que que tá acontecendo? É difícil. E uma dúvida: quando você estava estudando, você fazia prova de R1, fazia prova de R+, às vezes também, ou das
provas que você mais queria? Se você focou também, como que Pronto. você fez? Eu nunca deixava de fazer questão de R+, porque as questões de R+, elas caem na prova de R1, isso é um fato. E elas estão caindo com cada vez mais frequência. Se você for pegar a prova da USP Ribeirão, da USP São Paulo, as provas de R+, e de R1, elas não têm tanta diferença assim, né? Às vezes R1 é mais difícil que R+. Às vezes tem questões mais Aham. difíceis, tem questões assim. Eu fiz as provas de R+, da USP dos 2 últimos anos. Eu tentei fazer o máximo possível, mas só no final do ano. Só que eu nunca deixava de fazer questão de R+, por exemplo, nos blocos de questões que eu fazia. Eu não filtrava, eu colocava questão de R1, questão de R+, e ia fazendo. À medida eu ia aprendendo com cada questão que eu errava. Tinha, por exemplo, assuntos que teoricamente eles são fáceis, por exemplo, hipertensão arterial, para ser um assunto menos complicado, né? Só que tinha uma porrada de questões de R+, que eram bem complexas, assim, e eu não deixava de fazê-las, não deixava de tentar aprender, ao máximo, né? E eu acho que isso me deu uma baita casca, né, no final do ano. E você fazer as questões de R+, também das instituições que você mais quer, te dá também aquele feeling, poxa, eles podem cobrar isso, isso daqui pode cair em R1, pode ser uma questão inédita de R1, às vezes é um algo a mais que você pode usar durante a prova. E realmente eu acho que é válido. Só que também não é prioridade, assim, eu deixaria isso mais pro fim do ano, mas eu nunca deixaria de fazer questões de R+, assim, ao longo da preparação. Concordo plenamente. Recomendo sempre fazer a mesma coisa. Então, Hum. quando você está fazendo questão do Nubank de temas que você selecionou, independente R1, R+, joga lá Isso. os dois, faz, aprende com o tema, né? Então, se caiu um tema um pouco mais específico, né, do tema que você está, uma questão mais específica de R+, aprende com aquela questão. E das provas, mais uma vez, concordo com você plenamente. Deixa para fazer as provas de R+, mais pro final do ano, depois que você já acabou a Uhum. GR1. Você chegou a repetir algumas provas de Cheguei. R1? Cheguei. Também é Da importante. USP São Paulo, eu acho que eu fiz cada prova umas 6 vezes. Boa. Nos Focando últimos nas 5 anos, provas. isso. E aí eu passei pra GR+. Aí eu fiz Eu fazia primeiro a de pé, eu fazia de mastro também, que tinha muita questão de GO Uhum. mesmo. As de cirurgia, às vezes valia a pena, às vezes não, mas eu tentava fazer as de cirurgia, pelo menos as gerais, assim. E valia super a pena também. Tentei fazer algumas especialidades cirúrgicas. Achei que essas valeu menos a pena, mas de forma geral, eu acho que é importante fazer, pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez lá pro final do ano, assim. Concordo. E focar você passou em várias provas, né? Uhum. Você prestou várias provas, tudo bem prestar. Mas focar mesmo, você focou em quantas provas? Qual era a sua prioridade máxima, assim? Ah, sim, era muita prova pra fazer, porque eu desde o começo do ano comecei a fazer uma prova por semana, né? Então eu fazia as últimas 5 provas, e aí no meio pro fim do ano eu fazia 2 provas por semana. Então eu fiz basicamente várias provas, eu fiz 5 anos de prova que eu Ah, fez nem cheguei a prestar umas também. 100 provas. É, E foi isso, assim. Eu conheci o jeitão de cada prova porque eu fiz as provas. Não dá pra você ficar também só no foco, por exemplo, eu quero USP, só vou fazer a prova da USP. Acaba que vai cair coisa que caiu ali no Sírio e caiu questão igual. Eu via isso, por exemplo, tinha uma questão, eu acho que de 2020 do Sírio, que caiu em 2022 igual na prova do HC, né? E eu acho que você aproveita muito de uma prova para outra. Às Sim. vezes o conteúdo ele não é muito específico de uma para outra. Eles cobram muito da mesma coisa, né? Então eu acho que é importante você ter essa variedade nas provas que você faz. Mesmo que você vá fazer poucas provas no final do ano, pelo menos treina para as provas que você não vai fazer, entendeu? Teve alguma prova que você prestou e não passou? Teve o Einstein, que eu passei para a segunda fase, Aham. mas não fui bem na prova prática. Mas não me arrependo também de ter feito, porque eu aprendi muito estudando para a prova prática, Você porque fez o eles Hands-on Soft Skills aqui ou não? Fez? fiz. Não me arrependo também, mesmo não tendo passado no Einstein, porque eu aprendi muita coisa importante assim para a vida, né? Porque eles cobram muito de comunicação, soft skills, essas coisas. Sim. Isso é importante pra gente. A prova do Círio também foi uma prova um pouco estranha. Eu achei que eu tava indo bem, acabei não indo. Tiveram umas 10 questões anuladas, uma coisa assim, mas eu não cheguei a passar pra segunda fase. Mas foi só essas duas. Das que eu fiz, as que eu não passei foram essas. Interessante, né? Como é importante também realmente prestar mais provas. Sim. Porque, sei lá, você é uma pessoa excepcional, um aluno
muito bom, passou em praticamente tudo, mas provas importantes, né? E que nem Acontece. dá pra falar, tipo, que a prova é ruim. Não, não é, Isso, né? N- Não passou, acabou não passando. isso, E por motivos outros, e às vezes até temas mesmo que isso. caem, A prova do Círio é como uma foi prova boa, escrita. só que acho que não foi o meu dia, né? É, Acontece. Pode acontece. não ser o seu dia, só que você tem que abrir o seu leque também. Você não pode também achar que eu vou ser um pior especialista se eu fizer em um lugar tal, assim. Eu acho que você tem que dar o seu máximo e dar o seu máximo onde você estiver, né? Eu acho que isso é o mais importante. Sim. E seu currículo, você Ah, pronto. começou a formar na faculdade, muito tempo, como que Eu você dei muita estruturou? sorte. Eu dei muita sorte, mas eu também eu tentei correr atrás daquilo que eu não tinha ainda, né? Durante a faculdade, eu tinha feito algumas coisas bem específicas. É, Em 2023, quando eu fiz a prova da USP, o currículo era outro. Eles mudaram o edital, eles unificaram meio que as especialidades, né? Eu não tinha ido bem no currículo em 2023 para 2024. E aí, quando eu vi o edital ele meio que me beneficiou, porque muita coisa eu passei a pontuar com o que eu tinha da faculdade que eu não pontuava antes, principalmente no critério faculdade, né? Mas eu ainda fui atrás de apresentação em congresso, que eu ainda não tinha, e eu ganhei, eu acho que uns 8, 9 pontos por causa disso. Eu achei muito importante. E tinha algumas outras coisas também que dava para fazer, por exemplo, projeto social valia 3 pontos, né? Então eu fui atrás, vi o edital e tentei pegar ao máximo aquilo que eu podia. Eu nem tinha feito a prova ainda, mas eu sabia que o currículo ele é importante. Ele muda muito a sua posição, assim, pode mudar 10 posições, sei lá, 5 pontos no currículo, entendeu? Então Verdade. é importante pelo menos você tentar ter o máximo possível. Se você não tiver como, não tem problema, foca na prova, mas o que você tiver e não te gasta muito tempo, eu acho muito válido ir atrás. Congresso, apresentação, acho que é Isso, super justo você falar isso, né? Então, eu não espero que alguém vá ter uma publicação em 6 meses ainda estudando para residência, né? Dificilmente isso vai acontecer. Até dá, tá? Mas dificilmente isso vai acontecer. Mas realmente ir para um congresso, apresentar um trabalho, fazer um trabalho social, às vezes até pegar uma monitoria, um estágio, né? Dependendo, isso. Se isso você também não vale a tiver formado pena. ainda, É, pode até ser, né? consegue. Às vezes gasta muito tempo, mas se for uma monitoria que seja conciliável, às vezes vale a pena É também. mais tranquilo. Publicação, eu tinha alguns trabalhos não publicados, eu consegui publicação também. Você É, mandou para as revistas. aumentei um pouco a nota. E foi isso, eu saí de 75 de currículo para 91. Muito bom. Então eu ganhei bastante ponto aí. Beleza que foi um edital diferente, mas a maioria do pessoal da anestésio naquele ano que eu fiz 75 fez 100. Então eu melhorei bastante. Isso. Importante, hein, pessoal. Não negligencie o seu currículo, hein? Uhum. Lembra disso. Muito bom, Tibério. Acho que sua história é engrandecedora, esclarecedora, assim, de Valeu. pessoa que batalhou. É interessante, né? A gente estava conversando antes, você me falou, você já tinha estudado antes, não tinha dado certo. Não. Você entendeu o que você precisava fazer e a gente fica muito contente de ter participado um pouquinho da sua preparação. Eu fico muito contente também. Eu me surpreendi muito, muito bem, positivamente, com o Medcoff. Recomendaria também para qualquer um. Recomenda sempre. Recomendo ainda também, né? E foi uma experiência muito boa. Foi um ano difícil, mas gratificante. Eu tô exatamente onde eu queria. E eu agradeço também a Medcoff, né, por causa disso. Já alugou local aqui em perto, em Já, Pinheiros? já. Eu tô perto Já? daqui, lá Muito na bom. Fradique. Ah, pertinho. Perto do HC, assim, não dá pra ir a pé, mas 5 minutinhos de ônibus já Boa. chego. Só toma cuidado com o celular aqui em São Paulo que Uhum. é difícil. Aham. É, tá ansioso por começar a residência? É um ambiente bem bacana, o pessoal da anestesiologia é bem parceiro, assim. É, já tem várias provas marcadas também da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Mas eu sei que eu não sei de nada, e eu acho que o pessoal também não espera muito que eu saiba muita coisa. Acho que eu vou aprendendo assim aos poucos, né? Sim, residência excepcional, a residência lá, viu? Uhum. Tenho vários amigos, tenho um amigo irmão que é
é meu anestesista também, Uhum. sempre que eu opero, ele me ajuda, o cara fez lá excepcional, super bem informado, você vai sair muito, muito bem informado mesmo, vai ajudar muita gente, tá? Graças a Deus. Eu agradeço a sua disponibilidade por ter vindo aqui, ter contado sua história, ter realmente inspirado vários alunos que estão nessa sua trajetória. Eu converso com muita gente e todos os alunos que eu converso, eu sempre falo: Você já ouviu os papos de aprovado? Vai lá. Eu assisti vários. Assisti vários, vários, vários. Vale muito a pena, porque você aprende a estudar, você entende como o aprovado pensa, né? Uhum. Então, onde ele focou para conseguir chegar, a disciplina que cada pessoa teve Sim. que colocar na rotina realmente, e também aprender a estudar, porque tem muita gente que muitas vezes desperdiça um pouco de tempo estudando, né? Fica fazendo, enfim, às vezes tem gente que fica lendo muita coisa que você absorve muito pouco, né? Só Sim. lê, então uma leitura passiva, ou só fica focado em assistir a aula e, poxa, tô atrasado, não consegue progredir mesmo atrasado. E na verdade são pontos que a gente tem que ir realmente ir superando, entendendo o que faz diferença no estudo Sim. e colocando questão do dia a dia, porque pessoal, eu já conversei com muita gente. E é engraçado. A única coisa que é igual sempre, a única coisa de método de estudo é questão e a pessoa revisou, fez várias questões, revisou aqueles temas por questão e Uhum. entendeu aquele padrão, né, de como estudar. Acho que o comentário é muito importante. E, Uhum. obviamente, então, ter aula como uma base com um professor, né, igual a gente entrega aqui, subespecialista, acho que é importante também, principalmente para a gente criar aquela base, Sim. é, fazer revisão, otimizar tempo. E a gente pensa sempre em qualquer funcionalidade que a gente entrega, é otimizar tempo do aluno. Tão simples quanto isso, né? Isso. Então, eu tenho pouco tempo, estou no internato, estou trabalhando, como que eu vou otimizar mais meu tempo para conseguir estudar e colocar algo Uhum. ativo para eu realmente entender, ter essa crítica. Poxa, esse tema aqui eu não sei, eu errei, então eu tenho que focar Isso. nisso. E ninguém vai fazer isso por você, só você pode fazer isso. Falar, poxa, esse tema eu tô ruim, deixa eu voltar, deixa eu assistir a aula do Felipe de novo, Sim. Tem, né? tem muita coisa que eu peguei dos papos de aprovado que eu assisti. Muita coisa assim. E principalmente esse lance de não se importar assim com as aulas atrasadas. E se importar em fazer o máximo de questões possíveis e aprender com cada questão. Eu via que todos falavam isso. Então, eu já entrei na Metcalf mais ciente que era esse mais ou menos o caminho que eu tinha que seguir. Muito bom. Obrigado, viu, Tibério, pela sua Obrigado. participação. Deixa um recado para quem tá prestando prova aí. Bom, o recado é confiar no processo, fazer o seu todo dia, tentar manter a sua rotina, acreditar que vai dar certo. Nessa época do ano, com certeza, a taxa de acerto é baixa, mas isso naturalmente você vai melhorando aos poucos. E se você treinar o suficiente e perceber que você está dando o seu melhor, com certeza o resultado vai vir, assim, naturalmente mesmo. Às vezes mais do que você esperava. Eu não esperava passar em tantas, não esperava ter os resultados que eu tive, mas foi tudo muito natural e eu acho que é isso que você deve seguir. Você deve seguir aquilo que você quer, com disciplina e acreditando sempre, né? Muito bom. Obrigado, viu? Eu que Churrasco dos agradeço. aprovados foi bom? Ah, foi ótimo. Comeu bastante? Comi bastante. Eu queria Provei. ter ganhado os brindes mais caros, né? Mas o pessoal era muito rápido. É, pessoal, o Stop Coffee foi rápido, Isso. hein? Impressionante. É isso, pessoal. Então compartilha esse vídeo, esse podcast com seu amigo, tá? Com quem tá na batalha com você, estudando junto. Eu espero que a gente tenha ajudado. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para te ajudar, para te responder. Pode mandar mensagem, inclusive no meu Instagram pessoal, Felipe Fernandes, _Matchcoff. Estou sempre à disposição para te ajudar. Grande abraço, bons estudos e vamos com tudo rumo à sua aprovação. Obrigado. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.